Esses são os 7 níveis de um jogador de futebol, indo do horrível até o GOAT. Se fosse um iceberg, essa seria a imagem. A ponta do iceberg são os craques que fazem a gente se apaixonar pelo futebol, os grandes jogadores que fazem os gols dos títulos do nosso time, aqueles caras que todo mundo ama. Mas na parte de baixo da água tem criaturas tenebrosas, que talvez você não esteja preparado para ver. Que você duvida como esse ser humano virou profissional e provoca em você sentimentos que você nem mesmo sabia que poderia sentir. Quem trouxe esse tema pro futebol foi o canal Analisando o Jogo, rapaziada. Então nada mais justo do que ver qual lenda ele vai colocar em cada nível aqui, né, mano? E a gente vai piorar o vídeo dele, ou seja, pra cada jogador que ele trouxer, a gente vai tentar trazer um pior, beleza? Link do canal Analisando o Jogo tá aqui na descrição e bora pro vídeo. Os 7 níveis de jogadores de futebol, desde os piores entre os piores até os maiores da história. Parte 1. Os piores de todos os tempos. Esse é o verdadeiro ponto mais baixo da pirâmide, aquele lugar onde os jogadores não são lembrados por gols decisivos, títulos conquistados ou dribles desconcertantes. Nada disso. Eles entraram pra história pela incapacidade quase artística de jogar bola. Incapacidade quase artística de jogar bola, rapaziada. Mano, isso aqui é quando o cara é tão ruim, irmão, que tu olha e fala, irmão, não tem como o cara ter pensado nisso. O cara é profissional em ser ruim. O cara é especialista em ser ruim, tá ligado? Porque se ele, qualquer ser humano normal, não pensaria uma ruindade daquele jeito. Então, vira uma arte. Esse nível tão fascinante é que, de alguma forma, esses caras chegaram ao futebol profissional. E pior, jogaram em grandes estádios, diante de milhares de torcedores, sob as luzes da fama, só pra provar que, às vezes, até o impossível acontece. Mano, isso aqui não tem explicação. Ó, me fala, num país como o Brasil, que cada esquina tem um moleque que joga muita bola. Aí tem um jogador, Deus me perdoe a família, o jogador e tal aí, se cai em algum familiar, mas pô, Ribamar, irmão. Tu acha que na base não tinha, sei lá, um cara do Corinthians, um moleque da base do Santos, que não vingou, que era melhor que o Ribamar, irmão? Aí você fala, pô, entre outros fatores também, às vezes é o foco, não sei. Mano, mas nem todo mundo é desfocado, mano. Tem uns mistérios na divisão de base aí que não dá, pô. Não dá. Tipo assim, no Brasil não era pra existir um perna de pau horrível, tá ligado? Não era pra existir no Brasil, porque aqui tem muito talento, mano. Se fosse lá na Romênia, beleza. Mas não dá, irmão. Como é que o cara vira profissional, mano? Nossa senhora. Aqui, o nível de ruindade é tão baixo que se você começasse a jogar hoje, sem experiência nenhuma, provavelmente faria melhor do que esses caras. O exemplo mais clássico é o Ali Dia. O nome já virou lenda, mas não pelo tamanho. Em 96, ele enganou o Southampton dizendo ser primo de George Weah, que na época era simplesmente o melhor jogador do mundo. O técnico acreditou na história e colocou o cara em campo. O resultado? Ele parecia um torcedor que tinha ganhado um sorteio pra jogar 15 minutos ao lado de profissionais. Mano, essa parada é bizarra, né? Tipo assim, pô, mano, em outras profissões, o cara, não, pô, eu sou primo do Elon Musk. E aí, irmão, tu não é o Elon Musk, tá ligado? Mano, não tem lógica. Tipo assim, eu sou irmão do Ronaldinho. Se bem que o Diassis joga bola, né? Mas, mano, isso aqui é umas paradas que só acontecia no passado, tá ligado? Isso aqui não tem mais lógica alguma. Se filho de jogador às vezes não vinga, a maioria não vinga, né? Imagina um primo, irmão. Resultado? Entrou pra mitologia como talvez o maior estelionatário da bola. Ele trouxe esse jogador aqui, né, rapaziada? A nossa escolha é assim, ó. Nosso rank vai ser assim, rapaziada. Horrível, mediano, bom, muito bom, craque, lenda e GOAT. Já que são 7 níveis, né, rapaziada? Então, no horrível aqui, mano, a gente tem que usar como critério, rapaziada, um cara que, tipo assim, você duvida por que ele virou profissional, tá ligado? Talvez o Ribamar seja um exagero aqui pro Brasil, mas acho que é o exemplo mais clássico, né, mano? Tipo assim, você fala, pô, irmão, como que esse cara virou profissional, tá ligado? Tinha alguém na base melhor que ele, mano. Mas vamos ver aí os próximos quem ele vai trazer. Ele trouxe lá um cara da Europa, eu trouxe aqui o Ribamar pro Brasil, mano. Parte 2. Ruins. Aqui a gente já sobe um degrau na pirâmide da ruindade. Diferente do nível 1, onde habitam os trapaceiros, os memes ambulantes e os jogadores que você tem certeza que foram parar no futebol por engano, no nível 2 estamos falando de caras que, bem, até jogam bola. O problema é que na comparação com a expectativa, eles sempre ficam devendo. São os mestres do quase craque, quase decisivo, quase ídolo. E esse quase acaba virando a marca registrada da carreira. O exemplo perfeito é o Álvaro Morata. O atacante espanhol rodou por Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético de Madrid, sempre com status de titular ou de contratação importante. Mas o que o mundo mais lembra dele?
os gols inacreditavelmente perdidos. Eu acho que eu não colocaria o Morata aqui agora, até porque, mano, o Morata não é de todo um ruim. Tanto é que o cara tá sempre na seleção espanhola aí. Ele não tem um refino técnico que a gente queria, tal, que se imagina de um cara que tem um currículo como ele, só que ele não é completamente horrível ao meu ver, tá ligado? Um cara ruim, pra mim, o meu critério aqui de ruim seria um cara que é mediano no Brasil ou ruim no Brasil, tá ligado? Tipo assim, na minha lista aqui, eu botei horrível e já pulo pro mediano, né? Não tem um ruim. No mediano, pra mim aqui, mano, seria, tipo, o time do Santos, tá ligado? Não dá, pô. Tipo assim, os caras não são bons no Brasil pra brigar por título, estão brigando pra não cair. Então, pra mim, esse seria o ruim, tá ligado? O time do Santos inteiro. Eu cravo aqui o time do Santos tirando Neymar, tá ligado? O time do Santos inteiro aqui eu cravo. O Morata, pra mim, rapaziada, ele entra na lista dos jogadores que o empresário é melhor que ele, tá ligado? Outro caso emblemático é Sérgio Roberto, o famoso quebra-galho de luxo do Barcelona. Ele até entrou pra história com o gol da remontada contra o PSG em 2017, mas nada além disso. É o típico jogador que os técnicos adoram por ser obediente. Esse grupo aqui é composto por jogadores que até colecionam títulos e convocações, mas sempre deixam a sensação de que alguém mais talentoso poderia estar ali no lugar deles. Eles não são fraudes completas como os do nível 1, mas também não são confiáveis. É aquela história. Você até pode aguentar 90 minutos de Sérgio Roberto ou Morata em campo, mas ninguém nunca na vida comprou um ingresso só pra ver eles jogarem. Nível 3. Isso aí é um fato, irmão. Medianos. Agora chegamos naquele espaço confortável entre o amor e o ódio. O nível 3 é a terra dos jogadores medianos, aqueles que nunca foram motivo de chacota como os do nível 1, nem frustraram expectativas como os do nível 2. Eles são simplesmente, ok, medíocres. É o famoso beleza, pode ser. Ninguém comemora quando são contratados, mas também ninguém faz protesto em frente ao CT. São os caras que vivem nessa eterna gangorra entre titular e alguns jogos no banco. Úteis, esforçados, até decisivos em dias raros, mas jamais protagonistas. Um grande exemplo é o Timo Werner. O alemão parecia o atacante dos sonhos. Rápido, inteligente. Esse aqui é o famoso clássico, rapaziada. Ele não ajuda, mas também não atrapalha, tá ligado? É aquele cara que tu não espera que ele vai desequilibrar um jogo, mas também tu não espera que ele vai entregar um jogo, mano. Sabe quem é um cara desse hoje em dia? O Everton Ribeiro, mano. Everton Ribeiro, cracaço da bola. Fez história, lendário. Só que hoje já tá com 36 anos. Tipo assim, ele já foi craque, então ele não vai atrapalhar. Só que ele não tem mais aquele poder de desequilíbrio, tá ligado? O Nenê no Juventude mesmo, mano. Hoje ele tá mediano, pô. O cara já tá com 40 e tantos anos. Então ele era bom pra caraca, o Nenê. Ele não vai entregar um jogo, ele não vai caguetar. Se precisar meter um pênalti lá, ele vai guardar e tal. Mas também ele não vai pegar a bola e decidir, tipo, é meio difícil hoje em dia, tá ligado? Com faro de gol, até começar a perder chances inacreditáveis no Chelsea e virar meme mundial. Hoje, ele corre, se esforça, dá trabalho para os zagueiros, mas quando chega a hora de decidir, a torcida sempre prende a respiração. E não é de confiança, é por medo. Outro clássico é Daniel Sturridge. No auge do Liverpool, parecia que ia formar uma dupla histórica com Suárez. Marcou gols bonitos, mostrou talento, mas o corpo nunca deixou ir longe. Resultado, ficou no limbo dos medianos. Esses caras aqui são perfeitos para compor elenco. Eles equilibram o time, dão profundidade ao plantel e garantem que o treinador tenha opções quando as estrelas cansam. Só que dificilmente alguém vai ao estádio pensando: hoje eu vim pra ver o Lucas Vazquez jogar. Isso aí é um fato, mano. Tem os caras que se contentam em ser reserva do Real Madrid pra sempre, né? E tipo assim, mano, é um lugar confortável pro Lucas Vazquez mesmo. Então, tipo assim, é melhor tu ser um reserva pra sempre do Real Madrid do que tu sair do Real Madrid e ir pro Leganés, tá ligado? E ficar, sei lá, jogar na segunda divisão inglesa, mano. Então, mano, é foda, mano. Eu acho que mediano, eu queria ser um jogador mediano, mano. Já falei aqui pra vocês, eu queria ser reserva do Água Santa. Não, eu queria, reserva do Água Santa não. Mas, pô, eu queria ser, irmão, reserva do Juventude, pô. Porra, só de ser jogador de futebol, irmão. Resumindo, o nível 3 é a terra da normalidade. Jogadores medianos que podem até viver dias de craque, mas logo voltam para o papel que realmente dominam, o de coadjuvante. Nível 4. Jogadores ok. Aqui as coisas começam a ficar mais sérias. O nível 4 é o território dos jogadores respeitados. Aqueles que realmente tiveram momentos de brilho, fizeram história em clubes importantes e conquistaram títulos relevantes. Só que mesmo assim, nunca entraram na conversa dos melhores da geração. É o jogador que poderia estar na categoria anterior,
mas não está porque entregou momentos marcantes com mais constância. Pô, o Willian jogou muita bola, né, mano? Ele não é mediano nem aqui, nem na China, por isso que ele não colocou lá. Um ótimo exemplo é o Willian. No Chelsea, virou ídolo, foi campeão da Premier League, da Europa League e sempre entregou constância. Mas mesmo jogando em alto nível, nunca foi considerado um craque incontestável. Era sempre o ótimo segundo atacante, o cara que equilibrava o time, mas não aquele que você colocaria entre os 10 melhores do mundo. O Philippe Coutinho segue a mesma linha. No Liverpool ele brilhou intensamente, encantou a torcida com dribles e golaços de fora da área. Parecia que ia assumir o posto de estrela mundial. Só que depois da transferência para o Barcelona, virou um grande exemplo de decepção. Nunca mais alcançou aquele nível mágico. Um jogador que viveu pouco como craque, mas ficou marcado pelo poderia ter sido. Outro clássico caso é o Memphis Depay. No Lyon, ele jogou muita bola, chamou a responsabilidade e parecia pronto para dar o salto no Barcelona. Só que mais uma vez, virou tropeço. Ele entregou até alguns momentos interessantes, mas jamais se consolidou como protagonista. Mano, o jogador aqui que ele colocou é o cara que, tipo, pô, vai se firmar na Europa, mas não vai ser favorito à bola de ouro, nem está entre os melhores, tá ligado? Os jogadores ok na Europa é o que mais existe, né, mano? Tipo assim, a maioria dos jogadores, se você for um jogador ok, você já tá bem, mano. Sei lá, tu vai pegar o Depou, o Atlético de Madrid todinho é feito de jogador ok, tá ligado? Aquele Witzel da Bélgica, os caras, mano, um jogador ok, ele vai chegar a jogar a Copa do Mundo, ele vai chegar a compor elencos absurdos, porque todo time precisa o cara que não é ruim e que faz o que tem que ser feito, tá ligado? Tipo assim, o cara que vai carregar piano, talvez, o cara que vai tocar pro craque. Tipo, se o time só tiver craque, não anda, né? Se tu tiver um time só de jogador ok, você já tá bem demais, irmão. Lá na Europa mesmo, mano, tu vai pegar, sei lá, o Rakitic, pô. O Rakitic era um jogador ok, tá ligado? Só que ele cumpria muito bem o papel dele lá no Barça. Isso aqui é da hora pra caramba, mano. Esse vídeo aqui é muito da hora, rapaziada. Se inscreve aí no canal analisando o jogo, mano. Ó, eu já sou inscrito na minha outra conta, mas vou me inscrever nessa aqui também. Acontecendo aqui no Corinthians. Outro nome para essa categoria é o de Giroud, campeão do mundo com a França, artilheiro histórico da seleção francesa e dono de uma carreira sólida em clubes como Arsenal, Chelsea e Milan. Só que ao mesmo tempo, nunca foi unanimidade. Sempre foi comparado com outros centroavantes de maior brilho técnico. Ainda assim, quando você olha para a prateleira de títulos, percebe que esse mais ou menos venceu muito mais do que vários craques, incluindo uma Copa do Mundo sem marcar nenhum gol. Resumindo, o nível 4 é o de jogadores respeitados, aqueles que marcaram época em alguns momentos, mas nunca chegaram a ser intocáveis. São craques em flashes, mas não lendas absolutas. Nível 5, os bons. Agora o papo é sério. O nível 5 é o dos jogadores que ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que são ruins ou medianos. Aqui entram os verdadeiros craques, jogadores que brilharam em finais, decidiram... Polêmica aqui, rapaziada. Jorge André Arrascaeta, você colocaria ele em qual nível? No nível anterior ou nesse... Não, nesse nível aqui de Rivaldo não dá, né? Então o Arrascaeta é um jogador ok, né, mano? Ao meu ver. Comenta aí sua opinião. Títulos, conquistaram taças e marcaram época em clubes e seleções. Mas ainda assim, falta aquele último detalhe que os separa dos gigantes absolutos da história. Genialidade, né? Eles são reverenciados, respeitados e idolatrados, mas quando o debate se afunila, quase sempre ficam de fora. Pensa no Casemiro, um verdadeiro monstro nas finais de Champions League pelo Real Madrid. Sempre decisivo nos maiores palcos, o motor de sustentação do meio-campo mais vitorioso do século. Foi peça fundamental em uma era dourada do clube, além de assumir papel de liderança na seleção brasileira. Ele é bom? Claro. Mais do que isso, ele é lendário. Mas dificilmente alguém o colocaria na prateleira dos melhores de todos os tempos. Ou então... Porque entra muito aquela parada da magia e tal, do quanto aquele jogador é plástico. Isso ajuda muito, né, mano? Geralmente quem cumpre papel defensivo assim vai ficar de fora das discussões. Não tem um cara que é defensivo que você fala, mano, esse cara aqui é uma lenda. A gente sempre vai olhar pra quem joga do meio pra frente, né, mano? Só que esses caras aqui, rapaziada, esses aqui, obviamente, são os que compõem a maior parte do futebol, né, mano? Esses aqui não, esses aqui já são uns 20%, 25%, né? A maioria de 50% é de mediano, eu acho, né, mano? Tanto é que, pô,
pô, só pouquíssimas pessoas vão chegar no nível de jogar num time de elite, né? Só que, mano, é isso que faz a gente ver o quanto é difícil ser gênio, tá ligado? Mano, tipo assim, Neymar, mano, o talento do Neymar é um talento absurdo, irmão. Já se passaram 10 anos, 20 anos de carreira do Neymar e não surgiu ninguém parecido. Messi também, Cristiano Ronaldo. Então, tipo assim, esses caras que a gente compara ele com os outros seres humanos, eles não deveriam servir de comparação, porque os caras nascem um a cada 15 anos, tá ligado? Tipo assim, o pessoal falou, mano, caiu muito o nível. Vinícius Júnior brigando por bola de ouro, Dembélé, não sei o que. Mano, isso aí é o normal, tá ligado? Você surgir CR7 e Messi na mesma era é uma parada absurda, mano. E Neymar, tá ligado? Isso aí não vai ter, mano. 3 jogadores com esse talento assim, surgindo numa lapada, tá ligado? Eu colocaria como o melhor volante da história. O Ibrahimovic é outro exemplo perfeito. Dono de um carisma único e de gols que parecem de videogame, Zlatan foi um dos atacantes mais lendários do século. Passou por gigantes como Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, enfim. Venceu quase tudo o que podia em ligas nacionais, mas faltou à Champions League, o grande troféu europeu. Ele é imenso, um verdadeiro ícone, mas ainda assim fica um degrau abaixo dos gigantes que conquistaram absolutamente tudo. Thierry Henry talvez seja o maior símbolo desse nível. Um ídolo eterno do Arsenal, onde foi o rosto dos invencíveis. Um craque genial, dono de gols inesquecíveis e de uma idolatria absurda. Também foi campeão do mundo e da Euro com a França. Um jogador histórico, mas de novo, quando a conversa sobe para outro nível, ele para um pouco antes. Eu vi o pessoal comentando aqui falando que ele errou no Thierry Henry, mano. Só que, mano, ele tá certo. Na prateleira de cima agora vai vir, eu acho, Ronaldinho, vai vir Neymar, vai vir Ronaldo Fenômeno, tá ligado? Que é os caras que, pô, ganharam bola... não ganhou bola de ouro, Neymar não ganhou. Mas são os caras que tem um talento absurdo, só que ainda não é GOAT, tá ligado? Pra mim, o Ronaldo Fenômeno é GOAT, mas não sei, vamos ver o que ele vai colocar aqui. Só que, mano, você falar que Thierry Henry tá na mesma prateleira de Ronaldo Fenômeno e tal, mano, não tá, né, pô? E por fim temos Kaká, o último brasileiro a conquistar a bola de ouro em 2007. Um meia elegante, dono de uma arrancada imparável e craque decisivo nas campanhas do Milan. Campeão da Champions, campeão do mundo com a seleção, dono de uma carreira que qualquer jogador sonharia em ter. Só que ao mesmo tempo, o seu auge foi curto demais. Ele brilhou intensamente, mas por pouco tempo. E por isso, fica um degrau abaixo dos gigantes eternos. Resumindo, o nível 5 é o dos jogadores que marcaram história, decidiram títulos e entraram para sempre no coração dos torcedores. Craques, ídolos, mas que ainda assim não chegaram ao Olimpo dos imortais do futebol. Nível 6, os melhores do mundo. Aqui a conversa muda completamente de tom. Não sei se ele vai botar o Kroos, mas o Kroos e Henry ali, eu acho que poderia estar na mesma prateleira. Se no nível anterior falamos de craques históricos, agora entramos no território dos gênios. Esses jogadores não apenas foram bons ou decisivos, eles mudaram o jogo, influenciaram gerações inteiras e se consolidaram como referências absolutas em suas posições. Por exemplo, quando falamos de Xavi e Iniesta, estamos falando de 2 dos maiores maestros da história do futebol. Eles foram a alma de um Barcelona que revolucionou o esporte com o tic-tac e também da Espanha que conquistou 2 Eurocopas e uma Copa do Mundo, um domínio inédito no futebol de seleções. Eles não só ganharam títulos, mas mudaram a forma de jogar futebol. O Ronaldinho Gaúcho é outro que não pode faltar nessa categoria. Mano, só que tipo assim, aí vai ser polêmica aqui, rapaziada. O Xavi, eu vejo ele, joga muita bola. Só que eu acho que existiriam outros jogadores que conseguiriam hoje cumprir, fazer o que ele fazia naquela época, tá ligado? Eu não acho que ele era gênio, o Xavi. Aí, mano, é polêmico. Pra mim o Iniesta era gênio, o Xavi eu não sei. Tem muita gente que acha que o Xavi era melhor que o Iniesta, né? Pra mim o Iniesta era bem melhor que o... Sei lá, ele tinha mais recursos que o Xavi, tá ligado? Se tu pegar um moleque da... Sei lá, você acha que o Gavi não conseguiria fazer o que o Xavi fazia no Barcelona de 2010? Tipo assim, era um time que era novidade ali, o sistema tático e tal. Era difícil parar, né? Porque ninguém sabia como cauterizar aquilo ali. Ele funcionava muito bem dentro de um sistema, mas será que se tirasse o Xavi daquele sistema, ele seria tão desequilibrante? É isso que eu me pergunto, tá ligado? Aí comenta aí, rapaziada. Por isso que é bom a gente trazer esses debates. Eu acho que o Xavi não era gênio, mano. Gênio pra mim é um cara que se jogar no 15 de Piracicaba, ele vai conseguir desequilibrar o jogo, pegou a visão? Independente da função dele, mano. Talvez o jogador mais mágico que já pisou em campo. O seu auge, aí, principalmente no Barcelona, foi curto, mas absolutamente inesquecível. Ele não apenas vencia, mas encantava.
Com sua genialidade, fez milhões de pessoas assistirem futebol não apenas para torcer, mas para se divertir. Ele é um dos poucos que fizeram o jogo parecer arte pura. E por outro lado, no campo defensivo, ninguém representa melhor esse nível do que Paolo Maldini. Dono de uma longevidade absurda, ele redefiniu o que significa ser um defensor, como zagueiro ou como lateral. Elegante, técnico e líder nato, fez história no Milan e na seleção italiana. A sua consistência por mais de 2 décadas o coloca entre os maiores defensores de todos os tempos. E por fim, Buffon, um dos maiores goleiros da história. Com mais de 2 décadas no mais alto nível, ele foi ícone da Juventus e campeão do mundo com a Itália em 2006. É porque assim, rapaziada, se a gente for pegar atacantes, né, e tal, vai ter 1 milhão de nomes pra gente colocar aqui, né, mano? Então, assim, ele quis pegar um por posição. Aí, com o volante, ele pegou o Xavi, entendeu? Realmente, nesse contexto, mano, faz total sentido. Mas vocês entenderam o meu ponto também, né? Buffon não apenas defendia bolas impossíveis, ele transmitia segurança, liderança e respeito. Foi referência pra toda uma geração de goleiros. Esses jogadores representam quase que o auge absoluto do futebol mundial. São reverenciados em qualquer lugar, lembrados com emoção e tratados como lendas vivas. Mas ainda assim, falta um detalhe. Eles não estão no topo da pirâmide. É, porque pra estar no topo, mano, tem que ser GOAT, né? Tipo assim, tem 10 jogadores que são GOAT, sei lá. Parte 7. GOAT de goleiro é o Neuer, né, mano? GOAT. Eu acho que ele vai botar. Então ele é? É. Eu acho que ele vai botar lá ele. Calma aí, analisando o jogo. Não bota não bota não. Panteão do futebol. Aqui não existe discussão sobre bom, craque ou melhor da geração. Esses são os deuses do esporte, nomes que atravessam décadas e que serão lembrados mesmo quando ninguém mais estiver vivo para tê-los visto jogar. Lionel Messi é o símbolo máximo dessa era. Dono de 8 bolas de ouro, campeão de praticamente tudo que disputou e coroado com a Copa do Mundo de 22, ele não é apenas um jogador, é praticamente uma obra-prima em movimento. A sua visão de jogo, dribles e gols o colocam como um dos maiores que já existiram. Ao lado dele, Cristiano Ronaldo representa a perfeição do profissionalismo. Pra mim, rapaziada, GOAT, pra entrar na prateleira dos GOAT, 3 bolas de ouro pra cima. Ou 4. Eu acho que esse é a risca, tá ligado? O cara conseguiu 2 bolas de ouro, beleza, ele entra na prateleira anterior aí, tipo Ronaldinho e tal. Agora, pra mim, GOAT é 3 ou 4 bolas de ouro pra cima, mano. E esses caras todos aqui que ele tá falando não tem, né, mano? Quantas bolas de ouro Zidane tem? 2? 3 bolinhas de ouro, rapaziada. Eu achava que ele tinha um The Best, tá ligado? Mas não, mano. 3 vezes o melhor do mundo. Zidane é muito foda, rapaz. Ele tá, né? Ele tá nessa prateleira aqui. Não tem como, mano. E da obsessão por vitórias. Um atleta que bateu recordes em todos os clubes por onde passou e se tornou o maior artilheiro da história do futebol competitivo. Ele é sinônimo de disciplina, força e mentalidade vencedora. Na Argentina, ainda tem outro nome, Diego Armando Maradona. Gênio, irreverente e polêmico, levou seu país ao título mundial em 86 praticamente sozinho. Ele representava não só o talento bruto, mas a paixão, a garra e a alma. É isso que eu tô falando, rapaziada, que eu falei na prateleira anterior aí. Lógico que aqui é GOAT, né? Só que, tipo assim, o gênio, pra mim, ele é o cara que se jogar no Ipiranga, ele vai desequilibrar, tá ligado? Foi isso que eu falei do Xavi. O Xavi, pra mim, não era gênio. Ele ia desequilibrar, mas ele não ia, tipo assim, acabar com um jogo, 2 jogos, 3 jogos, sei lá, carregar o time. O Xavi não ia, tá ligado? Agora, esses aqui, Maradona, mano. Pegar o Maradona, botar no Brasiliense aí, pô, era hat-trick. Do futebol. O Ronaldo Fenômeno também é o atacante que muitos consideram o mais talentoso da história. Dribles curtos, arrancadas imparáveis e gols de todas as formas. Mesmo com tantas lesões, ele conseguiu ser campeão do mundo, melhor do planeta e inspiração para toda uma geração de camisas 9. Polêmica aqui. E rapaziada, já tive essa discussão com meus amigos, só que eu não vou dar minha opinião, vou perguntar pra vocês. Lógico que a gente não vai ficar analisando o cara hipoteticamente, mas Ronaldo, 3 bolas de ouro com lesão no joelho a rodo. Pra quem não sabe, não tem noção, Ronaldo chegou no Cruzeiro, acho que ele estreou 45 jogos, 43 gols, se eu não me engano, na primeira temporada. Aí foi pro PSV, 32 jogos, 30 gols. Aí depois, na segunda temporada, ele fez tipo 50 jogos, 48 gols. Essas médias assim absurdas, tá ligado? Aí foi pro Inter de Milão, também, a média assim. Aí começou a ter as lesões de joelho e tal. Só que mesmo assim, ganhou 3, né? E aí, rapaziada, ele ganhou 2 bolas de ouro e um The Best, né? Se não me engano. Aí eu tive essa discussão com meus amigos. Tipo assim, pra você, Ronaldo Fenômeno, sem as lesões, teria mais bola de ouro que Cristiano Ronaldo? É uma polêmica. Comenta.
E a gente poderia citar outros nomes aqui, como Johan Cruyff e Manuel Neuer. Mas para fechar a lista, temos que falar sobre Pelé, que está um patamar à parte. Acho que o Di Stéfano tem 3 também, mano, se eu não me engano. Ou é o Platini? O rei do futebol não só conquistou 3 Copas do Mundo, como também redefiniu o que significava ser jogador de futebol. Pelé não foi apenas craque e gênio. Foi um fenômeno que elevou o esporte ao nível global. É o maior ícone que o futebol já teve e muito provavelmente esse posto nunca será tomado. Nunca vai ser. Esses nomes não são apenas grandes jogadores, são eternos. Estão em um nível que ultrapassa estatística, título ou número. São histórias vivas, lendas que inspiraram bilhões de pessoas e que estarão nos livros de história daqui a 100, 200, 300 anos. Porque no fim, se você quiser entender por que o futebol é o esporte mais amado do mundo, basta assistir a um jogo desses caras. É ali que a magia acontece. É ali que o futebol se transforma em algo maior do que o próprio jogo. Baita vídeo do canal analisando o jogo aqui, né, rapaziada? E aí eu te pergunto, vou finalizar com mais uma polêmica. Lamine Yamal vai conseguir entrar nessa prateleira de 3 bolas de ouro? E aí, comenta aí sua opinião. Não esquece de se inscrever aqui no canal do Analisando o Jogo e do Victorano, né, meu rapaziada? E é isso, te espero no próximo vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Créditos aí pro canal Analisando o Jogo. Baita vídeo, parabéns, irmão. Qualidade absurda. E é isso, rapaziada. Te espero no próximo vídeo. Valeu, fui, tchau.